Nós queremos saudar a todos que estão conosco com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 9, verso 6. Vamos abrir a Bíblia, se você tiver. Se não tiver, possa nos acompanhar, que será projetado. Diz assim a palavra do Senhor: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Meus amados, nós estamos diante de um momento muito especial. A palavra que nós lemos está escrita no livro de Provérbios, no qual o autor é Salomão. E sempre quando nós falamos dessa personagem do Salomão foi rei de Israel, ele foi filho de Davi, né? E ele é a figura profética para nós que fala do Espírito Santo em tudo aquilo que ele viveu, porque Salomão, nós conhecemos, e todo mundo conhece Salomão como o rei sábio, né? Que diante de um momento importante da vida de Israel, Deus perguntou a ele o que ele queria, e ele pediu sabedoria, porque ele tinha um propósito de dirigir o povo de Deus, e ele sabia que precisava da sabedoria de Deus. Então Salomão é uma figura profética que nos inspira quando nós estamos diante dos seus escritos, né? Salomão escreveu vários livros, um deles é o livro de Provérbios. Eu sempre costumo dizer que no livro de Provérbios nós conseguimos educar um filho, nós conseguimos ali, tem conselhos para você dirigir um empreendimento, uma empresa, né? Mas a palavra, ela na verdade foi inspirada para mim, para você, para um homem, para levar um homem a uma expectativa de vida totalmente diferente. A palavra, ela foi inspirada para apresentar a um homem uma salvação. E quando nós falamos de salvação, nós não estamos falando de religião, né? Nós não estamos falando de denominação. Nós estamos falando de um projeto de Deus que Deus preparou na eternidade e que passa pelo nosso tempo, e através de Jesus Cristo nós podemos alcançar essa dádiva maior. E Salomão ele começa falando a respeito: deixai os insensatos e vivei. Na verdade, todo o projeto ali era falar com o homem que existe um caminho para o homem seguir, para ele ter vida. Porque diz a palavra que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim não é o melhor. Então Salomão queria dizer que existia um caminho. O caminho, ele fala aí, o caminho do entendimento, ou seja, um caminho onde o Espírito Santo dirige. E nós sabemos muito bem quem é esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus tem um projeto de salvação, um caminho para nós trilharmos. Mas como eu consigo andar nesse caminho? Salomão explica. Ele diz assim: deixai os insensatos. Quem são os insensatos? O que o insensato nos traz? O insensato é o homem que de falta de entendimento. Em algumas versões fala do louco. O insensato é um homem que desconhece para onde ele vai, é um homem que está perdido, ele não sabe como tomar as decisões. E a palavra de Deus diz: deixai os insensatos. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos diante de uma insensatez da humanidade, onde o homem não sabe de onde veio, não sabe onde está e muito menos não sabe para onde vai. E quando Salomão diz deixar os insensatos, a consequência qual é? Viver. Deixai os insensatos e viver. O homem, quando ele deixa a sua racionalidade, aquilo que é racional, ele passa a ter uma experiência nova com o Senhor, porque Jesus é o novo e vivo caminho, né? É tanto isso que, certa ocasião, uma das autoridades procurou até Jesus, e Jesus disse: é importante que você nasça de novo. E ele não conseguiu entender como. Porventura, voltaria eu o ventre da minha mãe? E Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não está apto para o reino de Deus. Então o homem ele precisa ter uma experiência nova, diferente, para que ele possa ter uma vida. Que vida? Quando ele fala de deixar os insensatos e viver, ele está falando de algo novo, ele não está falando desta vida que nós trilhamos. Porque nós caminhamos na nossa vida, caminhando não para a vida, mas para a morte, não é verdade? Nós nascemos, crescemos e morremos. A vida do homem, Moisés, do Salmo, é um conto ligeiro. Mas não é esta vida que o Salomão está falando.
Quando ele fala de viver, ele está falando de uma vida eterna, uma vida que não acaba. Jesus, quando ele veio, eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Jesus não veio a esse mundo para criar religião, né? Para o cristianismo ou coisa parecida. Ele veio com uma finalidade: resgatar o homem para ter uma experiência com ele e viver eternamente com ele. E se há alguma coisa que eu, você, todas as pessoas, a humanidade de um modo geral, quer é viver para sempre. Ninguém quer morrer, não é verdade? Por isso que às vezes o homem fica triste, é quando ele olha para frente e ele não consegue ver essa vida, ele vê o fim. Mas quando o homem tem uma experiência com Jesus, ele passa a ver o fim, não, ele vê o início de uma nova vida, uma experiência nova com o Senhor. E por isso Salomão, ele deixa essa palavra para mim e para você: deixai os insensatos. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu me lembrei aqui de um texto da palavra do Senhor, que está em Lucas, quando a palavra de Deus nos fala do rico insensato, né? Que juntou nos celeiros muitos bens, e ele chegou para Deus e ele falou assim, ó: direi à minha alma, olha minha alma, tens um depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e folga. Como se as coisas dessa vida, aquilo que nós conseguimos juntar dos nossos celeiros, a nossa prosperidade, seja o que for, intelectual, financeira, o que seja, pudesse trazer a vida que o homem precisa. Se fosse assim, as pessoas bem de vida estariam felizes para sempre, mas você sabe que não é. E a palavra de Deus que Jesus respondendo assim, louco, na parábola, louco, ou insensato, se hoje pedir a tua alma, para quem? Né? Para que tem reservado para ti? Então, quando nós falamos desse momento da insensatez, nós estamos falando de um momento do homem refletir, do homem olhar a sua situação. A Bíblia é cheia de ensinos, né? Quando o Senhor fala da casa sobre a rocha, que o homem deveria estar com a sua vida embasado na palavra de Deus, ele fala que existia aqueles que construíram sobre a rocha e que construíram sobre a areia. Quando ele fala da casa sobre a areia, que vem a chuva, vem os ventos e ela cai, ele chama de insensato. O homem, quando ele firma a sua vida, a sua caminhada, o seu destino nesse tempo presente, ele se torna insensato. Mas hoje o Senhor quer falar para mim e para você: deixai os insensatos, deixai aquilo que permeia a vida do homem, que traz para o homem tantas situações adversas, mas vivei uma experiência nova com Jesus, andai pelo caminho do entendimento. O que o Senhor quer de mim e de você, você que nos assiste, meu irmão, meu amigo, você, a sua família, o que o Senhor quer é um caminho novo, é um entendimento novo, é uma experiência nova, é viver uma vida diferente desta vida que nós contamos para a morte, mas poder viver uma vida diferente. Por isso que ele fala: deixai-vos sentar e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Há um caminho que foi descortinado para nós, que esses olhos não conseguem muitas vezes contemplar, que o dia a dia o homem não pode ver, mas é um caminho onde você trilha um caminho, onde Jesus está ao seu lado, onde nós podemos contar com o nosso remidor, com o nosso Salvador, que estende os braços para nos salvar, que nos aconselha, que nos dirige. É um caminho onde a cada dia, diz a Bíblia, que o caminho da salvação é como a luz que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito, até o dia do arrebatamento. Então o conselho do Senhor, para mim e para você nessa noite, é justamente isso: deixai os insensatos, deixai a loucura desse mundo, deixai aquilo que é racional, que muitas vezes impede o homem de ter uma experiência com Deus, e vivei, abrir o coração para que você possa receber da parte do Senhor Jesus uma bênção gloriosa para você, para sua casa, para sua família. Que Deus te abençoe, que a paz do Espírito Santo, que a paz do Senhor Jesus possa reinar no seu coração. Louvado seja Deus.